cirurgião plástico e vou trazer o que tem de novidade no tratamento de queimaduras complexas, que estatisticamente tem aumentado muito nos últimos anos, e isso envolve exatamente as queimaduras que englobam as queimaduras elétricas e as queimaduras de causa química. Então aqui a gente subdivide essas queimaduras complexas em elétricas e químicas, e muitas das vezes elas vêm associadas às queimaduras térmicas, que acabam agravando ainda mais o caso. Então, só a título de curiosidade, elas representam em torno de 10 a 15% das queimaduras corporais, e isso nos projeta uma estatística em torno de 600 a 800 mil casos ao ano, sendo que o IBGE no Brasil ele traz aí uma estatística em torno de 10 a 15 mil casos por ano. E nos Estados Unidos, estatisticamente, já é conceituado como a quarta causa de óbito por trauma não intencional. Então, todos aqueles casos de queimaduras que acometem, as que acabam levando a um índice de óbito maior são as queimaduras de causa elétrica, sendo 5 mil casos de óbitos nos Estados Unidos ao ano. Existem na literatura alguns estudos que trazem uma média de taxa de mortalidade em torno de 10% dessa massa de pacientes queimados. E desses pacientes, o que a gente tem mais linear e constante é exatamente o perfil do indivíduo que acaba sofrendo esse tipo de queimadura. Na faixa etária jovem, 19 a 40 e poucos anos, são os pacientes que acabam sofrendo das queimaduras elétricas de alta voltagem. Pelo fato de estarem inseridos no ambiente de trabalho onde se encontram os equipamentos que podem gerar alta capacidade de energia. E no caso das crianças, onde acomete principalmente são os casos de acidentes domésticos acometendo as chamadas queimaduras elétricas de baixa voltagem. Para entender mais ou menos como é que funciona isso daí, nós temos aí um parâmetro que o físico Ohm, ele relacionou, na verdade, o índice de resistência corporal, o índice de resistência na transmissão da energia elétrica relacionado exatamente ao fluxo dessa energia elétrica. Dessa forma, a gente sabe, através de estudos, que a pele acaba sendo o mecanismo de barreira mais eficiente que tem, tendo um baixo percentual de transmissão elétrica. Enquanto os tecidos moles, que são compostos de água e sais minerais, acabam tendo uma incidência maior de transmissão. Dessa forma, as queimaduras que por vezes aparentam não ter nenhuma gravidade, elas causam assim, reais destruições internas de órgãos, tecidos, de forma que acaba agravando ainda mais a situação do paciente. E aqui até uma tabela que especifica isso daí, onde a miliamperagem ela vai determinar, por exemplo, com 1 miliampere praticamente não existe nenhuma sintomatologia, enquanto que com 100 miliamperes pode levar até a fibrilação e a parada cardíaca. Aqui já são alguns casos mais severos que podem gerar amputações, no caso dos rins, insuficiência renal, afeta o sistema nervoso, a parte cardíaca. E a conduta no tratamento desses pacientes começa exatamente no pré-hospitalar, com um simples fato da conduta de desligar o que está gerando essa corrente elétrica. No atendimento já avançado do trauma, o atendimento com os profissionais da área de saúde, a gente prescreve desde o ABCD do atendimento inicial, até as fasciotomias que são, às vezes, utilizadas até na própria sala de emergência. Em relação às queimaduras químicas, a gente tem uma estatística em torno de 1 a 4% das queimaduras, sendo que a letalidade das queimaduras químicas acaba sendo muito maior, pelo fato de o agente, embora tenha um efeito agudo, imediato na área acometida, mas ele acaba
ao longo das horas e dos dias, ele acaba se aprofundando e atingindo outras estruturas mais nobres. E normalmente essas queimaduras químicas, elas acontecem principalmente no ambiente de trabalho, nas queimaduras mais graves, e enquanto que nas queimaduras não tão graves, a gente vê isso aí acontecer muito em ambiente doméstico, com as crianças e através de ingestão de uma série de substâncias. Hoje catalogadas mais de 65 mil substâncias consideradas agentes de potencial atividade química de queimadura, sendo que a gente acaba subdividindo dessa forma as queimaduras, né, a propriedade de cada componente químico em ácido e base. E dessas daí a gente tem uma série de elementos que é importante a identificação do agente para a neutralização e o tratamento adequado de cada agente. Em relação à fisiopatologia das queimaduras químicas, a gente subdivide também em quatro aspectos principais. O aspecto corrosivo, e aí vai identificar o agente causador, sendo ele ácido ou base. Os agentes oxidantes, e nessa classe a gente tem especificamente, principalmente, o hipoclorito de sódio. Os desidratantes, que encontram também o ácido sulfúrico, e os formadores de sais. E cada queimadura vai depender desses componentes aqui, que é a concentração do agente, o tempo de contato, a quantidade de agente na hora na hora do trauma, o mecanismo de necrose. Às vezes a necrose vai se estendendo para tecidos profundos, e aí algumas outras características da ionização de proteínas nesse processo de necrose tissular. Em relação ao tratamento nessa fase, o que consiste? Basicamente na diminuição da exposição, retirada de roupas, vestimentas, retirar sapatos, calçados, a limpeza mecânica com agentes neutralizadores, às vezes dependendo se é ácido, se é base, e a hidratação aí já no tratamento sistêmico, com a hidratação, analgesia, para evitar qualquer tipo de repercussão sistêmica. Existem alguns conceitos de não irrigar, não lavar alguns elementos causadores, exatamente por aumentar o efeito da exposição e às vezes até aumentar a extensão de queimadura, como por exemplo o fenol, que é muito usado em tratamentos dermatológicos, o ácido clorídrico também. E aí, em relação à parte de tratamento já especificamente cirúrgico, a gente tem na fase aguda os desbridamentos, que são as limpezas desses tecidos que têm que ser removidos periodicamente. Normalmente a gente tem uma rotina em centros de queimados, onde são realizadas as balneoterapias, que são banhos diários nesses pacientes, associados muitas vezes à remoção dos tecidos necrosados com materiais específicos, com lâminas próprias, com equipamentos que ajudam a remover esses tecidos necrosados sem traumatizar muitos tecidos profundos. Aqui um exemplo, a faca de Blair, que é um dos instrumentos mais antigos que a gente sempre utilizou. Ela vai delaminando todo o tecido necrosado e dessa forma a gente faz de forma seriada a remoção. Muitas vezes a necessidade de Cíndia não estar levando para o centro cirúrgico para exatamente minimizar o tempo de internação, sequelas e complicações. E, por final, já seria a complementação do tratamento após a exposição dos tecidos profundos, que seriam através dos enxertos. Normalmente a gente divide o tratamento dos enxertos, né, da retirada da pele doadora, e o tratamento dela de forma laminar. A gente tira a pele de uma área doadora e coloca de forma laminar, sem a fenestração, sem perfurá-la, para que haja a cobertura de áreas nobres, como o pescoço, região de face. Enquanto que quando o paciente tem pouca área doadora, extensas queimaduras, a gente acaba usando os enxertos em malha. Aí a gente vai ter então os enxertos autólogos, que são retirados do próprio paciente, quando existe essa possibilidade, e aqui, como eu falei, dos enxertos laminares ou em malha, e os enxertos homólogos, que a gente acaba usando pouco, que são as peles de cadáver, e normalmente isso aí vem já de um centro, de algum banco de pele, que aqui no Brasil nós temos poucas unidades.
e o enxerto heterólogo, que também acaba sendo utilizado mais em locais que têm poucos recursos de outros tratamentos. E aí vai entrar a pele de rã, a pele de porco e em voga também a pele de tilápia. E aqui talvez a ferramenta que revolucionou o tratamento dos queimados, que são substitutos dérmicos. Hoje em dia, esses substitutos dérmicos, eles têm nos ajudado no tratamento desses grandes queimados, porque eles vão propiciar a formação de um tecido que vai receber o enxerto que muitas vezes não poderia ser alocado nessas regiões por irregularidade ou por questão de nutrição vascular. A fórmula dele, na verdade, ele é feito do tendão flexor bovino e ele é preparado e reprocessado de forma a já vir estéril para a utilização nos pacientes. O único inconveniente é o custo muito alto, cerca de $2.000 cada 10 centímetros quadrados desse tecido. E aqui a gente vai ter o que tem de mais promissor na área do tratamento dos queimados, ainda em fase experimental, que é a cultura de queratinócitos, que futuramente vai contribuir demais para a falta de banco de pele que a gente tem, ainda está numa fase muito experimental, e os scaffolds. Então, dessa forma, essa é a perspectiva que a gente vai ter para o tratamento dos grandes queimados. Obrigado.